nós vamos entrar aqui no módulo de crédito do PIS e COFINS, e aí já começa a falar do método indireto subtrativo. O que é o método indireto subtrativo de crédito do PIS e da COFINS? É um método em que usa o princípio da legalidade. É o que está taxativamente previsto de hipóteses de créditos nos artigos 3º da Lei 10.637 de 2002, que é a lei do PIS não cumulativo, e artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, que é a lei da COFINS não cumulativo. Então, se você for na exposição de motivos dessa medida provisória aqui, no item 7, diz assim: por se ter adotado em relação à não cumulatividade o método indireto subtrativo, o texto estabelece as situações em que o contribuinte poderá descontar do valor da contribuição devida créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos, custo, despesa e encargo que menciona. Então, o artigo 3º dessas duas leis aqui, do PIS e da COFINS não cumulativa, a gente vai verificar a relação de créditos básicos aí. Só que o seguinte, o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS é totalmente diferente do princípio da não cumulatividade do ICMS e do IPI. Por quê? O fato gerador é outro, é sobre o faturamento, que é a receita da atividade ou receita da atividade e demais receitas, dependendo se for regime cumulativo ou não cumulativo. O princípio da não cumulatividade do ICMS e do IPI compensa o devido na saída com o cobrado na nota do fornecedor. Então, basta pegar a nota do fornecedor e lá está destacado o ICMS e o IPI, verificando a legislação desses tributos. Se a hipótese de crédito é o que está destacado na nota do fornecedor. Por quê? O ICMS é um imposto que incide sobre circulação de mercadoria. Então, é o ICMS que está destacado ali na nota. E o IPI é um imposto que incide na saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Diferente da essência do PIS e da COFINS. Em razão das regras de incidência das contribuições sociais que possuem características próprias, não há relação direta entre débito e crédito, como ocorre no ICMS do IPI, ou seja, não há uma transferência de crédito do fornecedor para o comprador, porque o PIS e COFINS não incide sobre circulação de mercadoria. É no que gerar o quê? Receita. Então, o que acontece? A empresa que estiver comprando serviço ou mercadoria, ela vai ter que verificar lá no artigo 3º da legislação do PIS e da COFINS não cumulativo se aquele custo é hipótese de crédito. E a apuração do crédito é interno. E aí, esse artigo 3º dessas duas leis, do PIS e da COFINS não cumulativo, estabelece que tem que aplicar a alíquota do PIS de 1,65 e da COFINS de 7,6 sobre os custos de aquisições previstos na legislação do PIS e da COFINS não cumulativo, que dá possibilidade de crédito para essa empresa. Então, na última aula, quem se lembra, eu disse para vocês, tanto faz, se for uma mercadoria, por exemplo, comprar de fornecedor que é do lucro presumido, e lá no XML está destacado a alíquota de 0,65 de PIS ou de 3% de COFINS, ou comprar de uma empresa optante pelo Simples Nacional, que não tem nada destacado lá no XML, se a empresa compradora está no regime não cumulativo, ela vai aplicar 1,65 e 7,6 sobre o custo de aquisição. E aí a gente vai estar trabalhando daqui a pouquinho qual é a base de cálculo do crédito. Além do valor da mercadoria, o que entra nesse custo de aquisição? Entra frete, por exemplo? Entra o IPI? A gente vai estar verificando aí. Existe a base de cálculo do crédito. Uma coisa é a base de cálculo do crédito. Quem tem que saber isso? É a empresa compradora. Se ela estiver no regime não cumulativo, ela tem que verificar dos valores que está ali na nota fiscal, o que vai ser considerado ali de valor para efeito de base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, e aí vai ser aplicado sobre essa base de cálculo do crédito as alíquotas de 1,65% de PIS e
7,6%, 7,6% de COFINS. Já existia esse parecer normativo da Receita Federal, parecer não, é um ato declaratório interpretativo 15/2007, que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS e da COFINS poderá descontar crédito calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoas optantes pelo Simples. Mas então isso é o entendimento da Receita. A nível de legislação, quando a legislação do Simples foi alterada, e hoje o Estatuto do Simples é essa resolução, foi introduzida nessa resolução 140, esse artigo que eu mostrei na aula passada para vocês, que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativo para o PIS e da COFINS, observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável, pode descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas optantes o quê? Pelo Simples Nacional. Porque é o que eu falei, a essência da tributação do PIS e COFINS não é sobre circulação de mercadoria ou saída de mercadoria, o que gera receita. Então, não há uma transferência de crédito do fornecedor para o comprador. O método que se usa é esse daqui, é o método indireto subtrativo. Para a sistemática não cumulativa das contribuições, foi adotado esse método no qual os créditos que podem ser descontados das respectivas contribuições para dar efetividade à não cumulatividade são taxativamente relacionados na legislação. Olhou para o artigo 3º da Lei 2637 de 2002, que é o PIS não cumulativo, o artigo 3º da Lei 10833 de 2003, que é a COFINS não cumulativa, a hipótese de crédito vai aplicar 1,65 e 7,6 para poder se creditar lá na FD contribuições. Mas aí a gente vai verificar qual é a base de cálculo do PIS, do crédito do PIS e da COFINS, porque nós vimos na aula passada que a base de cálculo do PIS e da COFINS sobre a receita não é considerado receita o IPI, que está no total da nota, e nem o ICMS, o quê? ST. E o ICMS que está dentro do preço? Aí, isso está em discussão na Justiça, só pode ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS se tiver ação na Justiça, porque ainda não saiu o trânsito em julgado da decisão lá do STF para valer para todos. Isso eu também já dissequei na aula passada. Então, continuando aqui, nesses princípios aí de crédito, no regime não cumulativo das contribuições, os créditos são apurados internamente pelo contribuinte, ou seja, do valor das contribuições a pagar, vai gerar os débitos apurados sobre as receitas. A pessoa jurídica poderá descontar crédito sobre as compras, custos e despesas definidos em lei, determinados mediante aplicação das mesmas alíquotas aplicáveis nas vendas. Na realidade, a alíquota que é aplicada sobre o crédito é 1,65 e 7,6. Estas alíquotas são aplicáveis, inclusive, nas aquisições de bens ou serviços de pessoas jurídicas sujeitas ao regime cumulativo.